E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da viscosidade e da tensão de cisalhamento em um fluido newtoniano. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Um viscosímetro com cilíndricos concêntricos pode ser formado pela rotação do membro inferior de um par de cilindros bem ajustados. Para pequenas folgas anulares, um perfil de velocidade linear pode ser considerado no líquido que preenche essa folga. Um viscosímetro tem um cilindro interno de diâmetro igual a 100 mm e altura de 200 mm, com a largura da folga anular igual a 0,001 polegada, preenchida com óleo castor a 32 graus Celsius, o que confere uma viscosidade absoluta μ, dada por 0,39 Newton-segundo por metro quadrado. Determine o torque para manter o cilindro interno girando a uma frequência de 400 rotações por minuto. Para resolver o exercício, eu vou começar recorrendo à expressão da tensão de cisalhamento em um fluido newtoniano. Nós sabemos que a tensão de cisalhamento é dada pelo produto da viscosidade absoluta μ pela taxa de variação da velocidade u na direção do eixo x em relação à coordenada de posição y. Como o exercício afirma que a distribuição de velocidade no fluido é linear, eu posso assumir diretamente que a taxa du dy é simplesmente igual à velocidade v com que o fluido escoa em contato com o cilindro interno. Portanto, nós temos μ multiplicando v sobre a largura, sobre o espaçamento anular Azinho. Muito bem? Agora, a tensão de cisalhamento é dada pela razão da força por unidade de área. E isso é igual a μ, que multiplica v sobre Azinho. Consequentemente, a força F fica dada por... Então vamos lá. A força F fica dada pela seguinte expressão. Então nós temos a área A vezes μ, que multiplica Vzinho sobre Azinho. Agora note o seguinte, essa área A é a área de contato do fluido com a superfície lateral do cilindro interno. Consequentemente, a expressão da força F fica dada por... Então, a área da superfície lateral do cilindro interno. Eu vou fazer o comprimento da circunferência do cilindro interno, 2π vezes o raio, ou se você preferir, π vezes o diâmetro, e vou multiplicar pela altura h. Portanto, nós temos π vezes d vezes h, vezes μ, que multiplica Vzinho sobre Azinho. Muito bem? Observe a expressão obtida para a força cisalhante. Muito bem? Agora, vamos imaginar essa força agindo no cilindro interno, promovendo a rotação do cilindro interno de raio Rzinho, de forma que essa força F está sendo aplicada a uma distância R do eixo de rotação que eu aqui ilustro. Consequentemente, eu posso escrever que o torque, ou momento, devido à ação da força F, é simplesmente a intensidade da força F vezes a distância que ela se encontra do eixo de rotação, que é justamente o raio do cilindro interno. Consequentemente, levando a expressão da força F nessa igualdade, vemos que o torque, ou momento da força F, é igual. Então, agora nós temos π vezes o diâmetro, vezes a altura, vezes a viscosidade absoluta μ, que multiplica a velocidade v sobre o espaçamento anular Azinho, vezes o raio R. Agora, sabendo que a velocidade de rotação do cilindro interno permanece constante, eu posso ainda substituir a velocidade v pela velocidade angular ômega vezes o raio. Logo, o momento da força F fica dado por, perceba o seguinte,
eu vou colocar aqui, ó, a velocidade angular ômega e o raio agora aparece ao quadrado. Muito bem? Bom, agora eu preciso introduzir nessa expressão a frequência de rotação. Nós sabemos, do estudo do movimento circular e uniforme, que a velocidade angular é dada por 2π vezes a frequência f. Então agora eu vou substituir essa expressão na igualdade acima. Consequentemente, o torque ou momento da força F fica dado por... Então nós temos π vezes o diâmetro vezes a altura h, que multiplica μ. Agora, observe que multiplica r ao quadrado sobre o espaçamento anular azinho vezes ômega, que é justamente 2π vezes a frequência f. Vamos agora substituir os dados apresentados pelo problema na expressão obtida. Então, nós vamos encontrar o seguinte: π, que multiplica o diâmetro de 100 milímetros, corresponde a 0,1 metro. Muito bem? Vezes a altura h, 200 milímetros, e portanto 0,2 metro. Vezes a viscosidade absoluta, aproximadamente igual a 0,39 Newton-segundo por metro ao quadrado. Vezes o raio ao quadrado. Observe que, se o diâmetro é igual a 100 milímetros, o raio é igual a 50 milímetros. 50 milímetros elevado ao quadrado, convertendo agora para metro. Então, nós temos 0,050, muito bem, em metro, elevado ao quadrado, muito bem, dividido pelo espaçamento anular azinho. Esse espaçamento anular, ele vale 10 elevado a menos 3 polegada. Então, nós temos aqui o valor de azinho. Agora, eu sei que uma polegada corresponde a 2,54 centímetros. Consequentemente, 10 elevado a menos 3 polegada corresponde a 2,54 vezes 10 elevado a menos 3 centímetro. Muito bem? Convertendo agora esse valor para metro. Nós sabemos que um metro tem 100 centímetros, portanto eu vou dividir por 100. Logo, 2,54 vezes 10 a menos 5. Muito bem? Que multiplica. Então agora nós temos 2 vezes π vezes a frequência. A frequência é igual a 400 rotações por minuto. Portanto, nós temos aqui 400 rotações a cada 60 segundos. Muito bem? Observe no quadro a expressão obtida e toda a substituição realizada. Efetuando os cálculos, você vai encontrar um torque ou momento da força F aproximadamente igual a 100,1 Newton-metro. Observe no quadro o resultado obtido, todo o cálculo realizado. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.